o primeiro momento que tu consideras que te deu origem a esta história longa de ser pintor? Como é que começou isto de fixar numa tela momentos de vida, realidades diferentes, histórias, fragmentos de acontecimentos, através de tintas que são, por vezes, umas amigas um bocado ingratas, como nós sabemos ultimamente? Como é que começou isto? O que é que te deu para escolher pintura? Sim. Eu faço esta pergunta porque o Manuel é dos artistas que eu conheço com um percurso mais coerente, com menos descontinuidades e com menos diferenças aparentes naquilo que tem feito ao longo de muitos anos. Bem, acontecem várias coisas. Uma delas é que eu estava na dúvida entre ser arquiteto ou pintor. Eu tinha um tio com que lidava muito, casado com a irmã da minha mãe, que era arquiteto, e o irmão dele era pintor. Vasco Costa, lembro-se de quem nunca vi. Portanto, e eu tinha uma grande admiração pelo meu tio, desde pai da minha adolescência, que eu via sempre em cima do estudador aqueles arquitetos de facto a desenhar, tal, à mão, passava ali horas e horas, e eu via muitas vezes da escada quando ia para o terraço brincar, mas não era pequenino, já era. Depois começou-me a interessar também a questão do irmão dele, mas não tinha muito, não estava muito virado ainda por uma situação dessa, embora me interessasse, mas não sabia bem se arquitetura, se pintura, se o quê. Entretanto, desde miúdo, na Ericeira, que era a terra onde nós íamos passar férias, onde a minha família já ia passar férias desde o início do século XX, os meus avós paternos, etc. Vivia lá a partir de certa altura, a partir dos anos 50 e tais do século XX, um dos maiores críticos de arte moderna, que foi o crítico que inclusive apoiou o Manuel de Sousa Cardoso, o Amado Nogueiras e esses todos, quando ninguém não só não o fazia, como menos pelo contrário, eram extremamente atacados. E a curiosidade é que esse crítico de arte chamado Vítor Falcão, que foi diretor da Revista Portuguesa e de outras revistas importantíssimas relacionadas com movimentos modernistas em Portugal, era o maior amigo do meu avô paterno, portanto, do meu avô Afonso Vilarino. E isso fazia com que eu, muitas vezes, ou pela mão do meu avô, ou pela mão do meu pai, fosse a casa dele na Ericeira, com os inícios dos anos 60, portanto, eu com os meus 8 anos, talvez 8, 9 anos, e via para lá, aquilo era quadros no chão, até ao teto, de todos os lados, porque, entretanto, os modernistas fartavam-se de lhe oferecer trabalhos, e eu também comprava. Ele foi, de longe, um dos maiores divulgadores na imprensa, e não só, em livros, que ele escreveu até morrer. Ele acabou por ficar, ele viveu em imensas partes, lá casado com uma belga, viveu na Bélgica, viveu em muitos lados, e acabou por morrer na Ericeira. Portanto, eu convivia regularmente com essa imensa coleção de arte moderna. Lembro-me perfeitamente de desenhos e de me dizerem que era do Almada Nogueiras, de desenhos e uma série de outras coisas que vi por lá. Portanto, essas coisas todas apontavam um pouco para a faculdade, a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Entretanto, depois, como tive a felicidade dos meus pais me levarem a mim, à minha irmã, a muitos lados, antes de 25 de abril. Portanto, às vezes achava uma grande seca, o meu pai estava a explicar uns museus e umas coisas. Lembro-me, inclusive, do entusiasmo deles, pela primeira vez que me levou ao quadro. Mas essas coisas todas, depois adquiri livros, com eles, depois viagens que fazia com eles, adquiri livros de pintura e
cá não existiam mesmo, é que não existiam mesmo. Portanto, essas coisas todas contribuíram um bocado para o que eu escrevi.